já de volta ao vivo em cores com o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre depressão pré e pós-parto com um super especialista, um homem muito querido, né, muito acolhedor, inteligentíssimo e brilhantemente está respondendo tudo aqui. Dr. Geraldo Baloni, médico psiquiatra, né? Está aqui hoje com muito carinho respondendo, né? Tudo o que a gente precisa saber, que a família precisa saber sobre depressão, pré e pós-parto. Doutor, mas também além do tema de pré e pós-parto, que é o tema de hoje, muita gente está participando, doutor, perguntando sobre depressão em geral. Aproveitando que o senhor é uma sumidade, né? Um nome, tem nome e renome nesse planeta fora, muita gente está pensando, Frei, aproveita, pergunta para ele, não é do tema, mas pergunta para ele sobre, por exemplo, a Regina Rodrigues da Silva de Sorocaba. Obrigado, Regina. Doutor, qual a diferença entre depressão e distemia? O que é, doutor, distemia? É a Regina. Então, Frei, dona Regina, uma boa pergunta. Na realidade, o que a gente conhece por distemia é uma depressão crônica e leve. Ou seja, ela não tem episódios depressivos da pessoa realmente ficar trancada, isolada, indisposta, com pensamento de morte, nada disso. A distemia é leve, porém prolongada. Ou seja, vulgarmente também conhecida como mau humor. A pessoa que é mal-humorada, a pessoa que é implicante, que reclama de tudo, ela é querelante, nada está bom para ela, tem sempre uma questão negativa a ser colocado, ou sempre duvida que vai dar tudo certo, ou sempre vê o lado ruim das coisas. Essa pessoa com doutor, essas isso vai dar um características... tema, doutor, porque muita gente está se identificando com isso. Conhece gente assim, viu, doutor? Ou na família, às vezes você conhece uma esposa, ou um marido, ou uma filha. Tem gente que está falando assim em casa, cutucando, está falando de você, ó. Exatamente, que é a pessoa que a gente percebe, Frei, que vai meio de mal com a vida, entendeu? Então, para ele, a vida é mais sofrida, é mais pesada, as coisas não são leves. Então, ele tem um aspecto natural e tem um aspecto doentio, é isso que o senhor está querendo dizer, doutor? Exatamente, essa é uma característica, quase uma característica da personalidade. Ele existe desta maneira, com distemia, ou seja, com mau humor. Inclusive, melhora muito esses quadros com antidepressivo, o que mostra que é uma falha na transmissão do impulso nervoso pelos neurotransmissores. Porque tem gente que é amarga, azeda, de natureza e por opção, e tem gente que tem essa distemia, é isso, doutor? Exatamente. Tem tratamento? Tem tratamento, tratar o mau humor. Além da paciência, tem tratamento, doutor? Tem tratamento. Doutor, aqui mais perguntas aqui. Ana Zanella Dal Alba, de Constantina, Rio Grande do Sul. Obrigado, Ana Zanella, Deus abençoe, viu? Gostaria de saber se o tratamento de depressão é contínuo ou com o tempo a pessoa pode ter alta. Pergunta aí nossa amiga Ana Zanella, doutor. Então, dona Ana, é assim que funciona. Existem alguns manuais na medicina, esses manuais servem como referência para cada patologia, para cada doença. Na depressão é assim. A depressão se caracteriza por episódios depressivos profundos que têm um começo, um meio e um fim. Muito bem. Quando a pessoa só tem esse primeiro episódio depressivo, teve o primeiro na vida, nunca tinha tido isso antes. Então está indicado fazer um tratamento com antidepressivos durante 1 ano e nós podemos tentar arriscar, parar o tratamento e ver como é que a pessoa fica, porque muitas vezes esse foi o único episódio depressivo e não vai ter mais. A chance dele ter o segundo episódio depressivo seria em torno de 40% a 50%. Agora, se a pessoa teve o segundo episódio depressivo, 1, 2, 3 anos depois, ou mais tempo até, aí ele está indicado a tomar remédio no mínimo de 2 a 3 anos, porque a chance de ter o terceiro episódio depressivo é 80%, Frei. Então, se a gente for arriscar, é muito arriscado. Agora, se ele já teve 3 episódios depressivos, aí o tratamento é definitivo. É um tratamento como se fôssemos tratar uma hipertensão arterial, uma diabetes, um reumatismo, uma asma brônquica, um quadro alérgico, enfim, são patologias crônicas cujo tratamento é para sempre. Muito bem, como faz bem perguntar, viu, gente? O tema de hoje é depressão pré e pós-parto, mas estão surgindo tantas perguntas sobre depressão
Que aqui a nossa amiga Maria Aparecida, de 65 anos. Dona Maria Aparecida, um beijo para a senhora, Deus abençoe, muito obrigado pela participação, viu? Estou sendo medicada em virtude de diagnóstico de depressão. Um sintoma que me prejudica bastante é a sensação de boca amarrada, diz ela, igual comer banana verde. Até citou um exemplo aqui. Qual seria a origem disso? Pergunta a nossa amiga Maria Aparecida, doutor. Então, dona Maria Aparecida, eu sei o que a senhora quer dizer com boca amarrada. Como se tivesse comido banana verde ou caqui verde. É a mesma coisa, né? Aquela sensação Travento, de adstringência na boca. Não, pode ser da própria depressão com acometimento gástrico no estômago, ou pode ser uma consequência do medicamento que a senhora está tomando para a depressão. A primeira tentativa que eu acho que a senhora tem que fazer é tentar substituir o medicamento para ver se com outro também acontece isso. Existe com frequência essa queixa no medicamento que a gente prescreve para o paciente dormir melhor. Esses medicamentos costumam dar essa sensação na boca. Pode ser isso. O senhor está citando medicamentos. Todos os medicamentos são prescrições médicas, né, doutora? Ou seja, uma pessoa não pode chegar lá e na farmácia, estou meio deprê e querer comprar qualquer coisa. Não dá, né? Não, não dá certo, mesmo porque é muito específico. Cada tipo de depressão, cada tipo de paciente implica num medicamento diferente. Eu usei uma expressão deprê, doutor. Assim, muita gente sim está meio triste. Como é que está? Como é que você está? Estou meio deprê. É uma expressão, né, doutor? Não é uma é expressão. Que tá, né? Não significa que seja doença depressiva. Ou falar que está de baixo astral, que isso. se fala comumente, né? Não, são as oscilações do cotidiano. Nós temos oscilações, muitas vezes no mesmo dia. No mesmo dia, às vezes, você amanhece de um jeito e na hora de dormir está de outro jeito. São as oscilações cotidianas. Tem época, mulher principalmente, que tem uma ciclicidade hormonal ao longo do mês, ela pode realmente manifestar essa também ciclicidade emocional. A gente perguntou sobre essa banana verde, essa boca amarrada, e vamos assim, já ficar na região da boca aqui. É a nossa amiga Ivone Aparecida Sanini, de Ipumirim, Santa Catarina. Obrigado, dona Ivone, Deus abençoe a senhora, viu? Ela gostaria de saber se as ferroadas que sente embaixo da língua pode ser da depressão. Né? Dona Ivone. O que é uma ferroada embaixo da língua? Então, aí que está o problema. Na medicina, algumas queixas mostram claramente uma patologia, mostram claramente um quadro clínico. Quando a queixa não condiz com um quadro clínico, eu tenho a impressão que se a senhora for a um médico, um pronto-socorro, um postinho de saúde, no médico do seu convênio, ele vai ter muita dificuldade para interpretar essa queixa da senhora com alguma patologia. Quando acontece isso, chama-se somatização, ou seja, a gente joga para o orgânico uma questão que é emocional. Então, a gente pode ter queixas vagas, das mais variadas, que não refletem imediatamente uma doença conhecida. Tanto é que com essa queixa aí, a senhora pode fazer uma série de exames clínicos e médicos que não vai acusar nada. Trata-se de uma somatização que alivia com o tratamento da parte emocional. Ô, doutor, aqui ó, a pessoa começou com um e-mail tão carinhoso assim, meu querido Frei Rinaldo. Olha que maravilha, obrigado. E a nossa amiga Divani Videira Arferi. Obrigado, dona Divani. Já tive uma depressão muito forte quando perdi meu pai há 13 anos atrás. E com muita oração e fé em Deus, com a ajuda dos meus familiares, estou aqui. Mas sempre que tenho alguns momentos tristes, sinto fadiga e começo a ter pesadelo, onde volto a tomar remédios depressivos. O que devo fazer para que eu não volte a sentir isso e que eu pare de tomar os remédios, pois não gostaria de ficar tomando remédio para sempre? É nossa amiga Divani, doutora, assim que já teve depressão, perdeu o pai há 13 anos, mas quando vem a tristeza, volta aquela carga novamente, doutor. Então, eu acho que trata-se aí, num caso, que nós dissemos agora de pouco, de um quadro de uma paciente que é deprimida. E ela manifesta esses episódios depressivos de época em época. E ele foi oportunista, o primeiro deles, por ocasião da perda do seu pai. Agora, só dar uma palavrinha sobre essa... É muito comum isso que a senhora falou, de não gostar, não querer tomar remédio. Também não queria usar óculos. Vou tirar meus óculos e ver se minha força de pensamento positivo faz com que eu enxergue melhor. Não.
eu preciso desse recurso que a ciência idealizou para poder dirigir igual aos outros, para poder enxergar igual aos outros, para poder ler igual aos outros. Então, veja bem, quando eu me formei há 40 anos atrás, a expectativa média do brasileiro era 50 anos. Hoje nós estamos chegando nos 80 anos, por conta da medicina. Então, a gente não pode abrir mão de um recurso científico por capricho. Eu não quero tomar remédio. Então, eu falo brincando, às vezes, para o paciente, Frei, é comum entrar um paciente na minha sala e falar, doutor, eu não queria tomar remédio, eu queria uma coisa bem natural, eu sou muito de ir para o lado natural das coisas. Aí eu pergunto, brincando, quando você tem que ir de Campinas para São Paulo, você vai a pé? O natural é ir a pé. Não, você vai de carro. Aí pode, a ciência pode me ajudar. Então, vamos ser generosos, aceitar o recurso científico. E se a senhora tiver que tomar remédio sempre, porque ninguém fala isso. Olha, eu acho que realmente a psiquiatria é prejudicada nesse ponto. Porque se o cardiologista pedir para tomar um remédio sempre, ninguém vai esquecer. Ninguém vai falar, não quero tomar mais. Afinal de contas, é o coração. Né? O da psiquiatria é prejudicado nesse ponto, Frei. Mas olha, assim, doutor, eu também, assim, eu não uso óculos, mas assim, não quero usar óculos, mas eu estou sentindo que as letrinhas estão ficando cada vez mais... E o braço curto, o braço está curtando, doutor, assim, que maravilha. A Maria Aparecida, dá tempo ainda, Maria Aparecida de Almeida Gomes, de Macatuba, São Paulo. Obrigado, Ana Maria Aparecida, Deus abençoe a senhora, viu, linda? Sua bênção, Frei, Deus abençoe. Faz 24 anos que tenho depressão e só fico na cama, tenho fortes dores, vejo pessoas que não existem e não me alimento, faço tratamento com 4 medicamentos por dia, mas mesmo assim não melhoro. O que posso fazer? Quais são as orientações? Pergunta nossa amiga Maria Aparecida, doutor. Dona Maria Aparecida, eu não conheço o caso, mas pelas poucas palavras da senhora, mostram que trata-se de um quadro depressivo de moderado para grave ou grave, porque realmente ele é refratário ou resistente ao tratamento medicamentoso. Tem que ser esgotada todas as possibilidades das doses dos medicamentos. A gente tem que começar aumentando as doses todas as vezes que o resultado não é bom. Agora, veja bem, colocar aqui para a senhora e para os outros espectadores, acho que vai ter uma valia muito grande que eu vou falar. O tratamento medicamentoso para a depressão, ele é indispensável e insuficiente. Veja bem, sem o medicamento é praticamente impossível tratar um quadro de depressão moderada e grave, mas só com remédio também. Então, eu preciso do medicamento e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa, em geral, é um acompanhamento psicológico, com o psicólogo. Eu disse em geral, porque muitas vezes está no seio familiar o apoio necessário, terapeuticamente falando, para essa pessoa sair da depressão. Então, isso foi estudado, isso não estou falando agora para a senhora. Mas veja bem, a família que ajuda é uma família que acolhe. E o paciente muitas vezes toma uma dose menorzinha do remédio, já faz um efeito. Agora, tem família, infelizmente, que atrapalha. Chama família de alta emoção expressa. É uma família que puxa o paciente para baixo. Então, por exemplo, o jovem que está tomando remédio antidepressivo para sua depressão, se ele ficar bravo pro cotidiano ou falar mais alto, tem alguém que fala, você tomou seu remédio hoje? Nossa. Preciso ligar para o seu psiquiatra. Ou então comenta, pior ainda, fala, seu irmão não derruba nada fora do prato, você está derrubando, preciso falar isso para o seu médico. São coisas, colocações comparativos que nada que denigrem a pessoa. Então, eu acho que o remédio é importantíssimo, sem dúvida, é indispensável, mas não é suficiente, precisa mais alguma coisa. Olha que interessante como é bom a gente poder saber dessas situações, até mesmo para não julgar, não condenar. Acima de tudo, entender que é uma doença, né, doutor? É uma doença que precisa de tratamento. E o tempo de tratamento vai depender da reação, né, que essa pessoa está tendo no próprio processo de tratamento, doutor? É Exatamente. Isso? Claro, a gente é comparativo e é dinâmico. Por exemplo, começa o tratamento.
A primeira coisa que tem que avisar o paciente é que vai demorar de 3 a 4 semanas para começar a fazer efeito, porque senão ele vai tomar uma semana e falar, não está fazendo nada, vou trocar, toma outra uma semana, não faz nada, troca. Ou se começa a tomar lá na frente, sente que está bem, interrompe. Interrompe, é muito comum. E tem sempre alguém bem intencionado, claro, mas completamente errado, que fala assim, você já está tão bem, por que você fica tomando esses remédios que te deixam dopado? Você não é a mesma pessoa tomando esse remédio, você pode parar, você já está boa. Mas ela está boa por causa do tratamento. Então, é uma questão até de respeito da pessoa, que nem agora na amamentação, por exemplo. Você vai tomar esse antidepressivo, você está amamentando, vai prejudicar o bebê. Espera um pouco. Você está falando isso porque, na sua ideia, quantos por cento do medicamento da mãe passa para o leite? E quantos por cento do que passa para o leite a criança absorve? E ela absorvendo, qual é a dose que pode, a partir daí, ter alguma consequência? Não sabe nada. Aí entra a ciência. Não sabe nada. Deixa para quem estuda isso profundamente, com uma série de pesquisas, de estatísticas, de acompanhamento. Eu tenho a impressão que o seu médico jamais seria capaz de ter uma atitude que fosse prejudicá-la. Doutor, e aí entra também aquela questão do tabu, né? Ou seja, cardiologista a pessoa vai, é coração, pressão arterial a pessoa vai, tem coração, tem a pressão, enfim. Ou seja, esses temas mais práticos, assim, né? Mais fisiológicos. Sim, né, claro. Mas assim, quando é médico, psiquiatra, opa, por quê? Eu não estou louco. Né? Exato. Já vem o tabu, né? Ou seja, e a resistência, doutor? E daí? Essa resistência que tem que ser bem conversada, bem trabalhada. Porque essa história que o senhor falou do paciente falando, eu não sou louco, é muito comum isso daí. Agora, precisa lembrar o paciente que eventualmente é louco, quando a gente fala não é depreciativo, que é um paciente psicótico, que é louco, ele também não se acha louco. Então, veja bem, cuidado quando você fala, não sou louco. É uma afirmativa que, para a gente psiquiatra, é muito comum no consultório. Gente, esses temas da cabeça, né, são tão abrangentes. Aí a gente falou de azedume, amargura, tristeza, enfim. O doutor Geraldo vai vir outras vezes aqui, gente. Ele vai vir para consertar a nossa cabeça, viu, gente? Doutor, mais uma pergunta aqui. Estou com depressão, pois estou morando em uma cidade nova. Me sinto muito ansiosa e sempre triste. Gostaria de um conselho do médico. É a Ana Maria Marques Rodrigues, de Araras, São Paulo. Se mudou, tudo é novo, insegurança, nova vizinhança, novos amigos, etc. Tudo é novo, sente essa ansiedade. Como ajudá-la, doutor? Ana Maria, é o seguinte, olha, essas perguntas são maravilhosas. Na realidade, o que acontece? Todas as vezes que há uma mudança de cidade, ainda que seja para melhor, todas as vezes que há uma mudança de emprego, ainda que seja para melhor, há um esforço adaptativo da pessoa muito grande. A gente tem resistência à mudança, Tem resistência à mudança. Então, veja, é tudo novo, tudo novidade, você tem que se adaptar a um esforço adaptativo emocional. Então, é muito comum que nesse período apareça uma depressão. Na melhor das hipóteses, fique tranquila que isso desaparece tão logo a senhora se adapte. Ou, se estiver demorando para desaparecer essa síndrome adaptativa, aí há o recurso do medicamento por tempo limitado. A senhora não é candidata a tomar medicamento sempre. Por quê? Porque teve uma causa precisa. Foi depois da sua mudança de cidade. Então, é durante um tempo bastante limitado. Quantas perguntas aqui. Ô, doutor, aqui tem gente perguntando pelo Facebook. Situações, uma depressão no idoso que se recusa a tomar medicamento. É a nossa amiga Wanda Carvalho. Obrigado, Wanda. Fez a pergunta, eis a resposta, Wanda. Então, dona Wanda, muitas vezes eu estou no consultório e vem um paciente e a família fala, mas doutor, o senhor não percebeu que ele estava mentindo? Mas doutor, o senhor não percebeu que ele tem independência e não falou para o senhor? Veja, o trabalho médico não é igual ao policial. Não é detetive. Não a gente não faz interrogatório, faz entrevista. E realmente, se a pessoa não quer tomar remédio, muito pouco pode ser feito para ela. Gente, quantas informações valiosíssimas. Vou chamar mais um intervalo, dá tempo ainda de você encaminhar a sua pergunta, porque temos mais um bloco aqui no Vídeo Saúde com o Dr. Geraldo Balloni. Quer saber isso e muito mais? A gente volta para o intervalo e volta só para você.